E aí, rapaziada, salve salve, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Nelson Silva e estamos de Super Meteor 650 ano 2025, cara. Meu querido Emanuel, obrigado, meu irmão. Estamos aqui em São Paulo, tô saindo daqui agora. Partiu Jundiaí, vim resolver uns temas. E aí aproveitei, cara, peguei a motoca dele, nós vamos levar ela pra casa. E aí eu vou gravar esse motovlog aqui pra vocês, cara. Não tenho muito hábito, mas vamos trocando uma ideia aí nesse rolê noturno, né, cara? Aproveitar aí pra gente entender o que a gente pode fazer em termos de segurança durante as pilotagens à noite. Vamos que vamos. Bom, só para também atualizá-los, cara, acho que boa parte de vocês já chegou a ver algumas atualizações aí no canal. Começamos com um quadro novo, né, cara, o nosso famoso Motocast, onde o objetivo é trazer pessoas de relevância para que a gente possa compartilhar boas histórias, compartilhar aí boas dicas, cara. Já tivemos o nosso primeiro, onde a gente falou sobre uma viagem ao Atacama sozinho, os perigos, os riscos, os benefícios, os custos e tudo mais que está atrelado com o nosso amigo Gilmar Moro. Aliás, Gilmar, um abraço, meu irmão. Semana que vem já tem mais um. Alexandro Freire, cara, tá na área, vai gravar com a gente. E aí o assunto vai ser sobre viagens de moto com crianças, cara, com os filhos. Ele que viajou por mais de 8.000 quilômetros com seu filho na garupa. Eu que tive a oportunidade de viajar com a Lari. Então a ideia é que a gente possa rabiscar aí bons assuntos, falar um pouquinho com vocês. E é claro, trazer muita informação relevante, certo? Já já a gente pega aqui a Marginal e aí depois Bandeirox pra gente ir pra nossa Jundiaí York, como o Flavinho dos Los Condes costuma dizer. Ô, Jundiaquenga, assim como eu digo. Vou fazer só um seguinte, cara, vou dar uma paradinha ali e aí eu já volto com vocês em 30 segundos aí, beleza? Aguenta um tiquinho aí. Tamo de volta, rapaziada. Vamos lá, estamos na região da Zona Sul aqui de São Paulo. Já comentei com vocês. Cara, parei ali só pra dar uma olhada numa parada aqui do celular. Agora estamos retomando. Eu devo pegar aqui a Marginal, né? E aí depois Bandeirantes. Ah, aqui é a garagem do Lucas Fontana lá onde é, ó que legal. Esse maluco é legal, cara. Ele curte uns carros diferentão aí, ó. Pra quem curte, segue o cara lá. Tudo bem que ele já tem um número muito alto de inscritos, mas seria legal se você também pudesse compartilhar aí dos conteúdos com ele, certo? Bom, como eu tô sozinho, tô alone, eu vou procurar evidentemente o melhor trecho, né, cara, pra andar, pra rodar à noite. A gente sabe que em São Paulo é sempre um perigo. Muito possivelmente se eu tivesse com uma moto, ó lá, o amigão lá não para. Aí eu não sei se ele tá com medo ou se é só falta de respeito com a sinalização. Mas como eu tô sozinho, cara, é bom não vacilar, né? Outra coisa, a moto não é nossa. Então esse é um dos itens que a gente sempre tem que se atentar enquanto estiver pilotando aqui em São Paulo. Eu já fiz um vídeo, né, cara, dos riscos que a gente tem aí. Principalmente porque o pessoal, assim como aquele nosso amigo, acaba não respeitando muito os aspectos de sinalização, de semáforo e por aí afora. E além disso, a gente tem o risco noturno, né, cara? Em São Paulo, infelizmente, a gente tem um índice muito alto de roubos a motocicletas. Certamente se eu tivesse com uma moto Big Trail da vida ou alguma coisa assim, ixi, tá fechado, mano. Eu certamente estaria um pouco mais a risco do que estou aqui agora. Agora vai abrir já, eu já vou passar e já vou descer ali, ó.
uma outra coisa ruim, né, da pilotagem noturna é a questão da falta de visibilidade, cara, em buracos, ondulações aí, ó. Aí, ó. É, mano. Pilotar moto é isso aí, ó. É o tempo todo você literalmente fugindo de algo diferente. Uma outra coisa que tem que estar muito atento é a questão, a seta não tem, né, meu querido, de óleo na pista, porque aqui é uma via expressa, muita gente passa por aqui, muito carro, e aí evidentemente, né, cara, muito carro quebra, muita moto quebra, então sempre fica sujeira aqui no chão. Então tem que tomar bastante cuidado com isso também. Eu vi o rapaz com o celular ali no painel, me chama a atenção também, porque isso é uma outra modalidade, cara, de furto que tem aqui em São Paulo, que os caras passam do jeito que tá ali, ó, ele pega o celular e vai embora. E aí isso também coloca em risco, inclusive, a sua integridade, porque é muito fácil, cara, de o cara te derrubar numa situação dessa. Mas que é uma delícia pilotar à noite, é, né, meu? E hoje o tempo tá extremamente agradável, cara, tá uma temperatura boa. Estamos aqui com a Super Meteor, posição de pilotagem da hora. Vamos que vamos, fé em Deus, tudo vai dar certo. A gente vai chegar, como sempre, de maneira íntegra e saudável em casa. É muita gente, cara, em São Paulo, meu. Isso que é um conteúdo relevante da gente falar sobre a questão da segurança, porque aqui, meu, todo mundo tá tentando ganhar espaço o tempo todo. E tem uma outra complexidade, né? A gente não pode andar lá na via expressa, só pode ser aqui na local. E aí acaba tendo um aglomerado, cara, muito grande. A galera que faz o corre aí, né, meu? Tá no dia a dia aí em busca do ganha-pão. Vamos passar para não ficar no bolo, vamos passar. Vocês podem ver que eu sempre procuro estar do lado externo da faixa, né, cara? Seja do lado de lá ou do lado de cá, mas sempre nas suas extremidades, justamente até por causa dessa sujeira que eu comentei. Aí, ó, o cara sai de lá, cara, no meio da marginal, mano. Cara, daqui até chegar em casa, vocês vão ver que a gente vai passar por isso pelo menos umas 37 vezes, mano. Gente que não dá seta, cara. Essa questão do asfalto que eu comentei com vocês. Outros coleguinhas de moto aí, meu, tentando passar por onde não deve. Mas vamos nessa, cara, vamos nessa. Essa região aqui de São Paulo, pra quem não conhece, é tipo um centro financeiro, cara. Tem muita empresa, tem muita coisa bacana por aqui, meu. Muito restaurante bom. Trabalhei nessa região aqui por muito tempo. Pouco tempo atrás eu trabalhava nesse prédio aqui, ó. Tanto nesse prédio quanto em outros aqui próximos também. E aqui é caro, cara, essa região, mano. Vocês estão malucos, cara. Trabalhei nesse outro prédio aqui também, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Nesse daqui, ó. Por muito tempo aqui, ó. Trabalhei nesse prédio e no prédio da frente, cara. Aqui conheci grandes amigos. Alô, Rodolfo! Cabron! Gessner Ribeiro, meu grande amigo. Tive a honra de conhecer essas duas peças, cara. Trabalhando ali. Infelizmente não era com moto, né, cara? Nessa época, por sinal, eu mal falava de moto, meus queridos. Eu ainda era fanático por carro, cara. Nessa época aqui eu tinha um estilo amarelo. Não sou a Stephanie com meu CrossFox, não, cara. Estileira, mano. Na época era nave, viu, cara? Depois não mais, né? É um carro que inclusive saiu na Full Power, uma revista muito famosa que tinha à época.
E aí foi quando eu conheci esses dois irmãos que a vida me deu e que graças a Deus estão na minha vida até hoje, cara. Até hoje, mano. E os caras dão trabalho, viu, mano? Ah, você tá maluco, cara. Ei, e quando eles me ligam de madrugada que o carro quebrou na marginal. Ai, mano, esses dois são fera, mano. São fera demais, cara. Você tá maluco. Aqui tem um radarzinho, ó. Na manha, Narcito. Na manha. Olha ele aqui, ó. E isso é uma outra coisa, cara, que São Paulo é complicado, mano. Os caras desenvolvem muita tecnologia, cara, para te autuar, mas pouca para te proteger, meu. Os caras poderiam ganhar bilhões de dinheiro se protegessem. Aí, ó. Olha só, meu querido. Se eles protegessem a gente, mas o problema é que a intenção em te autuar é muito maior do que em te proteger, cara. Deixa eu passar aqui. E olha só o trânsito como tá carregado, mano. Se liga. Sabadão, 7 horas da noite, cara. É um estresse lascado, mano. Por isso que muita gente opta pelas duas rodas, cara. E isso aqui é uma coisa que eu costumo fazer, ó. É manter o perigo atrás e não pra frente de mim, cara. Por isso que eu tento ao máximo ultrapassar os veículos pra não ficar andando atrás deles, cara. Porque se o cara dá uma freada, se tem um buraco, se tem um obstáculo na pista, você não enxerga. E aqui é outro desafio, ó. Corredorzão, cara. Aqui tem que ter a manha, cara. Não pode se desesperar. Quem vem atrás tem que ter calma, cara. Esperto com a galera aí, ó. Que nem o rapazinho aqui que trocou de faixa sem a devida sinalização. E uma coisa que eu gosto de fazer é isso aqui, ó. Eu não quero ser o testa de ferro, mano. Deixa o cara na vibe dele aí, ó. No tempo que ele precisar. E eu vou aqui, ó, na manhota. O ruim de você puxar, né, de você estar na posição como ele, por exemplo, é de que isso aumenta demais o risco, porque ele é o primeiro, né? Então quem tá atrás geralmente tá acompanhando o ritmo dele, mas como ele não vai, eu vou passá-lo, ó. Não curto muito, mas vamos nós aqui, cara. Eu também não ficar vacilando aí. Já amanhã mora... Mãe! Um beijo, amanhã mora aqui, ó. Já nessa região aqui, ó. Estação Pinheiros. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Amanhã. Beijo. Morei bastante tempo aqui com a manhinha. Falo que ela era minha fada, cara. Chegava do trampo, aí eu deixava as roupas tudo na mesa, assim, tudo na sala. Ia tomar banho, quando voltava tava tudo arrumado, mano. Cê é louco, mãe é mãe, cara. Aliás, o melhor pudim do mundo. Vai embora, meu querido. Não consigo falar um assunto, cara, porque cada vez que você tenta falar alguma coisa, alguém te... Ai, mano, te fecha. O melhor pudim do mundo tem nome. É o pudim de Dona Magda. Tá... Que mãos pra fazer um pudim, viu, cara? Vamos nós aqui, ó. Aqui afunilou. Eu vou pegar o lado de lá, ó, pra não ficar vacilando o carro quebrado, ó. Vamos aqui por esse ladinho. Tem mais um radar aqui. Como eu passo aqui com muita frequência, cara, todos os radares daqui fui obrigado a conhecer. Tá bem aqui, ó. Lá em cima, tá vendo? Vai ter mais um outro ali na frente. Vem, Pizinho, pode vir, mano. Pode vir que eu não vou te atrapalhar, não. Vem, meu querido, vem. Tenha fé. Isso aí, mano. Isso aí, a gente se ajuda. Aqui é o posto ladrão. Você tá maluco, velho. Uma vez eu parei aí, abasteci. O cara me cobrou R$8 o litro do combustível. E na placa eles deixam uma sinalização diferente. Tipo, a placa pisca um valor pra você pagar num aplicativo deles.
E aí você vacila, chega lá, manda abastecer, quando vai ver o preço da bomba, sai tipo do preço convencional, que é o que tá no aplicativo, com um preço absurdo, mano. É bom que, pra quem é do canal aí e acaba não conhecendo São Paulo, trago vocês comigo. Desce, quero aproveitar já solicitar a sua inscrição, seu joinha. Acompanha nós aí, mano. Toda semana tem vídeo novo pra vocês. Aqui, ó, é o Parque Vila Lobos, aonde tem a maior montanha-russa, acho que do Brasil, tá? Não vou falar aí fora do Brasil, mas sem sombra de dúvidas, de cá é a maior. Ó a bichona iluminada aí, ó. Olha lá que top, mano. Linda. E aí você pode vir aí, contrata uma cabine, dá uma voltinha, você consegue ver São Paulo inteira. E aproveitar, vou fazer um jabá. Aqui temos um radarzinho, ó. Vou fazer um jabá pro melhor podcast do mundo, depois do meu, é claro. Papo Reto Show, mano, do meu amigo Rafa. Eles ficam naquele prédio ali, ó. O Rafa, por sinal, cara, foi o cara que mais me incentivou. Foram dois Rafas, eu sempre falo deles aqui, ó. Eles ficam nesse prédio aqui, ó. Foram as pessoas que mais me incentivaram a manter o meu canal, a criar o meu canal. Rafael Araújo foi o primeiro, e depois Rafael Carvalho, dono do podcast, junto com o Diegão, irmão dele. Cara, o Rafa sempre me encheu o saco, mano, faz o canal, faz o canal. Quando eu fiz, cara, ele me ajudou muito assim com dicas, cara, muito, muito, muito. Rafa foi um professor ilustre, mano. Mano, um forte abraço pra ti, mano. Já aqui, ó, CEAGESP. Aqui é o entreposto, né, que faz a distribuição aí, frutas, verduras, legumes pra São Paulo. A outra Super Meteora aí, ó. Vamos junto, mano, vamos junto. Tem bastante, viu, cara? Essa indianazinha aqui tá fazendo sucesso, mano. Tem vendido bastante. Pra quem ainda não teve a oportunidade, tem um review no canal. Eu já gravei uma dessa. Então, como a moto é a mesma, não vou gravar um segundo review, né, cara? Assim que tiver alguma coisa de mudança relativa, é claro que eu trago esse conteúdo maroto pra vocês. Aqui a gente já tá quase chegando na entrada da rodovia dos Bandeirantes. Aqui continua a restrição da utilização da pista expressa. Vocês vão ver que lá não tem moto nenhuma, cara. 100% das motos estarão aqui na pista local. E aqui é um ponto muito interessante, porque você tem a ligação de diversas estradas. Rodovia dos Castelos, rodovia Castelo Branco aqui à esquerda. Mais adiante a Anguera e um pouquinho mais à frente Bandeirantes. Para trás a gente passou pela entrada da Regis. E essa é a nossa São Paulo, mano. Cidade caótica. Cidade que movimenta aí muitos bilhões. Mas como diz o famoso Bruno Ventura, São Paulo dá, mas São Paulo tira. Vamos passar lá pro nosso cantinho, né, cara? O lugar de corredor é aqui, ó. Aí, ó, aqui é a lei da selva, mano. Atenção máxima. Buzininha, ó. E vamos que vamos, cara. E aí tem uma galera que pergunta: mas e aí com o caminhão, cara, com a monstrona, tem coragem? Tem, mano. Se vocês olharem aí, tem outros conteúdos meus aí. Como ele vai entrar, vou passar por aqui, ó. Tem outros conteúdos meus aí que eu passo nos corredores, cara, com a monstrona, com o seu 1 metro de largura. Mas a gente faz acontecer, né, cara? Que a gente é zica na pilotagem. Na hora que minha mãe ver isso daqui, ela vai me encher o saco.
Vamos lá, mano, vamos lá. É que, como eu falei, cara, eu não gosto de ficar de bobeira, assim, sabe? Andando muito na maciota, porque isso, na minha opinião, atenua demais o risco, cara. Você fica muito mais exposto do que se você mantiver o risco pra trás, mano. Você tem que andar sempre à frente dos problemas. E como pra quem tá aqui os problemas são os carros, eu preciso me manter longe deles. Bora. E pra quem for direto aqui, ó, sai lá no Rio de Janeiro. Você vai pegar as estradas que te levam ao rio. Aqui já a entrada da rodovia dos Bandeirantes. Que vamos pra casa. Eu não sou ET, mas minha casa. Aqui, mano, precisa tomar bastante cuidado, ó. Tem uma cratera, cara. Bem aqui, ó. Olha lá, vou te passar, olha aqui, ó. Esse aqui é o caminho que eu faço todos os dias de volta pra casa. Eu trabalho aqui em São Paulo, né? Apesar de morar em Jundiaí, não venho de moto pelos riscos que já comentei durante o vídeo. Então acabo vindo pra cá de carro, cara. Tenho aí grandes amigos que fazem esse trajeto de moto, mas todas as vezes que você usa a moto no dia a dia, a probabilidade de algum acidente aumenta consideravelmente, né, cara? E aí o que eu não quero é me afastar da moto, então eu acabo deixando ela literalmente como o meu hobby. Ó, um queridão aí, ó. Vamos nós, mano. Tamo junto, Deus te acompanhe, te leve. E aqui estamos, amigo. Rodovia dos Bandeirantes, uma das melhores, se não a melhor rodovia desse país. Pedagiada, mas com uma infraestrutura surreal. Os caras acabaram de fazer todo o recapeamento dela, cara. Você não encontra uma ondulação nessa rodovia, cara. É muito top. Eu passo aqui todos os dias e vou te falar que não vi os caras fazendo a manutenção dessa rodovia. Eles literalmente fizeram algo, cara, surreal. Vou vir um pouco mais pra cá, cara. Eu vou na manhota. A moto tem apenas 549 km, pra vocês terem ideia. 550 km, cara. É 0 a 0. Então vamos na manha, cara. Ela tá ainda em fase de amaciamento. Vamos garantir a boa estabilidade mecânica até que ela já esteja devidamente amaciada. Inclusive eu vou aproveitar para fazer a substituição do fluido dela, ou talvez somente do óleo e do filtro. Instalar alguns acessórios que o Emanuel comprou, que já estão lá em casa, por sinal. E aí depois devolvê-la. Mas é claro que se ele não quiser, eu posso ficar com ela aí alguns meses, talvez anos. É o que eu falei, cara. Fazer viagem de moto, o tanque cheio, sem preocupação com nada, com a moto dos outros. Ó, mais uma aí, ó. É vida. Versys. Aí é nave, hein, mano. Gosto dessa moto, hein, cara. É uma moto que tem um alto índice de conforto. Não é uma moto de muito torque, né, cara? Uma moto de velocidade final, mas é uma moto para quem quer, ó, fazer rolê. Pode ir sossegado. Agora, se você é o cara da pegada, que gosta de mão no fundo, não é a moto pra você. Aliás, é bem diferente, né, cara, o rolê noturno, né, mano? Até que a iluminação aqui da Super Meteora é bem legal, cara. Iluminação de LED, ela tem uma boa iluminação. Vamos ver o farolzinho dela aqui, ó. Farol alto, lampejador, ó. Vai que vai, mano.
Bora. Rapaziada, esse é o vlog, cara. É conversa, é trocando ideia mesmo, cara. Deixando a mente fluir. Confesso pra vocês que não é um formato que eu tenho o hábito de gravar. Geralmente quando vocês me encontram por aqui, eu tô indo fazer algum rolê, né, cara? Então geralmente eu falo sobre o lugar, falo aí sobre o dia. É um formato um pouco diferente. Acho que eu só gravei um vlog, cara, em São Paulo, por sinal. Esse é o meu segundo. Mas é isso aí, a gente vamos aí trocando nossa ideia. Graças a Deus o canal tá crescendo, cara. Tá tendo um ótimo rendimento. Então logo aí eu devo fazer uma live com vocês assim que atingirmos a marca de 15 mil inscritos. Estamos muito próximos dos 12 mil. Chegamos rápido, cara, dos 5 mil pra cá. E com fé em Deus chegaremos rápido aos 15 mil. Olha lá, meu amigo tá com dor no punho, olha lá, ó. Ligou o piloto automático. Ele tá com a mão ali fazendo movimentos, cara. Deve ter vindo de longe. Não sei se em viagem, não sei se em rolê, mas tá cansado. Normal, cara. Às vezes a gente roda aí por grandes períodos, né, cara? E andar de moto é isso, meu. É você se conformar com o desconforto. Não tem uma proteção, não tem um ar-condicionado, não tem um encosto para as costas, uma única posição para os pés, uma única posição para as pernas. E é isso, cara. Tem que gostar muito disso aqui, cara. Tem que gostar muito, cara. Quem não gosta não entende, cara. Olha que lua linda. Dia tá lindo, cara. A noite tá um espetáculo. É isso aí. Rapaziada, eu vou parar por aqui, cara. Vou encerrar esse vlog. Quero agradecer imensamente sua visualização. Deixa aí nos comentários, cara, o que você achou, o que você gostou, ou de repente críticas, né, cara? A gente tem que estar aberto para esse tipo de sugestão. Só cresce quem escuta. E feedback, eu sempre digo, cara, é uma meia que sua avó te dá. Às vezes ela não faz sentido, mas certamente em um dia de frio ele vai esquentar seu pé e vai ser lembrado, né, esse momento que sua avó te deu. Então é isso, cara, a gente guarda, a gente reflete a respeito. Então deixa seu comentário aí, gostando ou não gostando, vai ser super bem-vindo, beleza? Meus amigos, um forte abraço, fiquem com Deus. Vejo vocês nas estradas, nos próximos vídeos. Fui!